Olá, seja muito bem-vindo a mais um Negócios S.A., nosso programa semanal de entrevistas aqui na VNC News. Sempre comigo, Marcos Saravari, e com ele, Gustavo Araújo, aqui presente. Marcão, mais um episódio incrível, você hoje aqui com a gente. E porque no último episódio você não estava, né? Você teve sua falta aqui, viu? Estamos de volta. Exatamente. E que é bom quando a gente está com todo mundo e tocando esse bate-papo. Eu e Marcos Saravari tocamos esse programa, o Negócio S.A., sempre trazendo referências nacionais que fazem o Brasil ser protagonista no mundo empresarial, no universo empresarial, com as empresas, com os negócios. E mais esse episódio, você que está na sua casa, obrigado por acompanhar nosso programa. Acompanhe hoje que esse episódio incrível que a gente vai entrevistar hoje, uma referência aí no setor de expansão em franquias, né? Uma das várias referências aí de expansão de negócios no Brasil, não é isso? É isso aí. Vamos falar hoje com ele. Muito obrigado, Américo José, um dos sócios da Xerto, né, consultoria. Isso. Focado, a gente fala em franquia, mas focado em expansão, é isso né? aí, focado em crescimento de negócio. Aí hoje em dia a gente fala growth, né? Porque growth, dá pra ficar mais bonito, né? Fica mais bonito. Mas, Américo, muito obrigado, muito gentil. Obrigado pela presença. Eu queria que você contasse um pouquinho, principalmente da sua história, né? Como é que você chegou na consultoria empresarial, como é que foram os primeiros passos e principalmente o que foi mudando ao longo desse tempo, né? Hoje em dia fala muito sobre o uso de tecnologia, né? Validação de dados, né? Da CRM, né? Mas eu fico imaginando assim, por exemplo, eu como analista, mas o que era um CRM há 30 anos atrás, né? Era muito papel, muito... Era páginas amarelas, né? Que você colecionava, né? Anotação, você já falou com esse cliente aqui hoje, né? Já ligou, já foi visitar. É isso aí, é isso aí. Acho que o mercado, ele veio numa transformação muito rápida, né? Tem uma coisa que a gente comenta muito, né? A vantagem de você ter mais idade é porque você já viveu muitas crises, muitas vezes o mundo já acabou e recomeçou. Então, a história, né, que a gente está vendo hoje é uma história própria de evolução, né? O que a gente enxerga hoje, a gente vai ver que sempre uma coisa vai tomando conta da outra. Uma acaba e a outra começa. Né? Eu estava ouvindo um episódio do Walter Long, ele estava falando que, de repente, o pessoal que trabalhava em produtoras, né, de vídeo, produtoras que trabalhavam com produções de vídeo de uma maneira geral, foi comentado que eles iam chegar nessa época e ia acabar. Né? Ia acabar. Essas empresas todas de produção ia acabar tudo. E realmente é o que está acontecendo. Mas só que, em contrapartida, nasceram alguns milhares de influentes. Esses influentes precisam de alguém para filmá-los. Então, ele gerou uma nova demanda. Então, o mercado é assim. A evolução vem, destrói e constrói. Né? Então, é isso o ciclo normal. E eu faço parte desse projeto todo de vida. Eu faço parte de alguém que saiu de uma família muito humilde, né? E hoje é sócio de uma empresa em plena Avenida Paulista. Mas isso não foi sempre assim. Né? A gente acaba tendo que fazer de tudo. Quando eu era moleque, eu automaticamente tinha que fazer de tudo que o moleque faz, né? Que era trabalhar na feira, fazer carreto, engraxar sapato, todo esse tipo de coisa o moleque fazia, né? Quando eu era moleque, não tinha muitos recursos. E, junto com tudo isso, eu sempre fui muito observador. Foi muito, muito observador. Eu brinco que, na época que eu era moleque, eu podia ter construído já uma empresa. Eu tinha uma mini empresa, mas não sabia. Porque, diferentemente dos outros meninos que engraxavam sapato com a caixinha, eu engraxava sapato na casa das pessoas. Então, eu ia nas casas das pessoas, tinha as casas certas, então todo dia eu ia lá para engraxar sapato. Né? E essa coisa de sempre agitado, né? Essa coisa que hoje o pessoal fala, é TDAH. Eu falei, não é, necessidade mesmo. Né? Sabe? Isso aí TDAH já é um novo normal, então. Não você tem que comer, você é incomodado, porque tem uma coisa que eu comento muito, né? Que o mundo pertence aos homens e às mulheres insatisfeitos. Né? O mundo pertence às pessoas insatisfeitas. O que é um insatisfeito? É aquela pessoa que faz, mas ela sabe que da próxima vez ela pode fazer melhor. Ela pode fazer melhor. Uma vez eu fui dar uma palestra, depois eu volto de novo ao tema, mas eu acho que isso é muito bacana. É até de um assunto que nós estávamos comentando sobre o Farmais, né? Sim. Eu fui dar uma palestra, era molecão,
estava novo nessa coisa de palestra, de treinamento, né? E eu fui fazer uma apresentação no Maxud Plaza, na época que o Maxud Plaza era um puta de um hotel, aquele hotel que os artistas ficavam, tal. E eu fui dar essa palestra. Quando eu cheguei, eu fiquei nervoso, porque eu era muito ansioso. Eu fui um cara, até uma certa idade, tímido. Né? Eu era muito cheio de vergonha, até cheio os de... 2 anos de idade. Não, o negócio passou, cara. O negócio passou, precisei de muita ajuda, muita reza para quebrar essa timidez, né? E fui lá dar palestra, um pouco nervoso, ansioso, dei a palestra, fui aplaudido, tal, aquela coisa toda. De repente me aparece um senhor, um japonês, o nome dele era Mário Moribe. Ele vira e fala para mim assim: parabéns, né? Parabéns. Eu falei: obrigado, né? Não sabia quem era. Eu falei: pô, muito obrigado. E ele falou assim: a próxima pode ser melhor. Eu falei: porra, desculpa, mas como assim a próxima pode ser melhor? E ele virou: a próxima pode ser melhor. E saiu de perto. E eu fiquei muito chateado. Fiquei chateado. Eu falei: pô, todo mundo gostou, foi aplaudido de pé. E esse japonês olha para minha cara e fala que a próxima podia ser melhor? Bom, eu fui contratado por essa empresa, né, para ajudar no desenvolvimento de um projeto chamado Farmais, que está aí até hoje. E eu estava trabalhando com ele, com o seu Mário, eu estava com ele no Rio de Janeiro, e eu virei para ele e falei: seu Mário, eu preciso perguntar uma coisa para o senhor. Ele falou: o que é? Eu falei: o senhor não gostou da minha palestra? E ele respondeu assim: se eu não tivesse gostado, você não estaria trabalhando com a gente. Eu falei: então por que o senhor me falou que a próxima pode ser melhor? Ele falou: porque você já sabe fazer. Tudo que você sabe fazer, quando você for fazer de novo, você vai melhor. E eu tinha entendido aquilo como uma negativa, como algo que ficou mais ou menos. E isso entrou na minha cabeça, que o próximo pode ser melhor. E essa é a responsabilidade que a gente acaba tendo que desenvolver. Então, nesse momento, eu comecei a trabalhar bastante e sempre com desafios. Sempre com desafios. Eu me desafiava o tempo todo, né? Porque uma coisa é você aceitar o mundo e a outra coisa é você se posicionar como você quer ficar nesse mundo. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar e essa coisa toda foi pegando, até que um dia eu fui visitar um colega, eu trabalhava na área de recursos humanos depois, e dentro da área de recursos humanos, eu trabalhava numa concessionária Ford, né? E nessa concessionária Ford, nós fomos lá, teve o lançamento do Maverick. Puta coisa velha isso, hein, cara? Tem gente que nem sabe o que é Maverick que está nos assistindo aqui, tá? Mas era um carro maravilhoso. E então, quando foi o lançamento desse carro, todo mundo falava só do Maverick, porque ele parecia um Mustang, né? E, de repente, no dia seguinte do lançamento, quem aparece com esse Maverick? Não tinha nem dentro da concessionária, mas um vendedor aparece com esse carro lá dentro. Parece, sei lá, um vendedor. Eu falei: como assim, pô? O vendedor tem um carro desse? Aí eu virei para o diretor da área que eu trabalhava e falou assim: Fernandes, eu quero pedir demissão. Eu quero sair, quero ir para a área de vendas. E ele virou para mim e falou assim: você não vai para a área de vendas, você está aqui, vai ficar aqui. Eu falei: bom, se o senhor não me passar para a área de vendas, eu vou pedir demissão. Então ele falou: então você pede. E eu pedi. E fui virar vendedor, porque eu achava que quem ganhava era vendedor, né? Bom, resumindo a história. De vendedor, voltei para a empresa. Eu saí da empresa e depois voltei como vendedor. Eu estava no escritório quando eu fui no escritório de um amigo, fazer a visita, e de repente, no escritório dele tinha um consultor, né, que era o Flávio Serra. Esse consultor estava lá preocupado, porque ele falou assim: pô, eu tenho que dar um treinamento e o cara que ia me ajudar não vai poder ir. Eu estava lá, nem conhecia o cara direito, porque ele tinha alugado um espaço nesse escritório. Aí eu falei: eu posso ir. Ele falou: mas como assim pode? Eu falei: você não está reclamando que o cara que ia te ajudar não vai? Precisa fazer alguma coisa? Ele falou: não, é entregar papel, parará, parará. E aí eu peguei e fui trabalhar e fui lá fazer o final de semana com ele, fui lá fazer essa entrega. A partir dali, desse momento que eu fiz a entrega, nós começamos a ter uma empatia. E ele dava aula na DVB e na Fundação Brasileira de Marketing. E eu comecei a virar assistente dele. E aí eu comecei a entrar até o dia que ele virou e falou: olha, eu vou montar uma empresa, se tiver dinheiro,
a gente ganha dinheiro. Se não tiver dinheiro, a gente não ganha. Você topa? Sim. Eu olhei para o cara, falei, pô, o cara desse daí vai montar um negócio que não tem dinheiro. E aí eu comecei, então, a entrar nesse mercado de consultoria. Comecei através dele, começamos a desenvolver todo um trabalho. Naquela época, estava se implantando a Honda, né? A Honda motocicleta, né? A fábrica de Manaus estava sendo construída, começou todo um trabalho, né, de implantação e de trabalho junto às concessionárias, que eles tinham um programa chamado PGR, né, que era um programa PGR, Programa de Desenvolvimento de Revenda, Programa PDR, Programa de Desenvolvimento da Revenda. E aí começou, então, esse programa, eu comecei a trabalhar com eles, fiquei durante quase 20 anos prestando consultoria e trabalhando. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver esse trabalho de consultoria e depois foi caindo até que eu caí no Grupo Scherto. Né? Eu era um prestador de serviço que trabalhava associado ao Grupo Scherto, ao grupo do Marcelo Scherto, que era especializado na área de franquia. E aí eu comecei, o Marcelo me convidou um dia e falou para mim, falou, Américo, pô, vamos deixar um pouco essa parceria aqui de, é meu parceiro, vamos fazer algo junto? Aí nós criamos algo junto e acabou virando, então, a Scherto, né, que já existia, eu me associei com o Grupo Scherto e fui tocar a área de educação. Então, a história de entrar dentro disso foi justamente a necessidade, quer dizer, de você buscar algo diferente. Né? Essa questão da insatisfação, de você saber que você pode fazer melhor e que você pode construir algo melhor. Boa, excelente. Américo, que baita história, hein? É uma história longa, né? A gente começa a falar e começa... Não, e é o tempo certinho que deu esse primeiro bloco. E se confunde também com a história do Brasil, né? Que você vai colocando as concessionárias, as montadoras chegando, né? Algumas talvez até já tenham ido embora, né? Você pega o caso da Ford, que já veio, já foi embora. E muita coisa mudou também nesse caminho, né? O próprio conceito de franquia, eu acho que, né, se adaptou, tem empresa que se adaptou, outras não, né? Eu olho, né, para esse modelo, quando a gente olha para o modelo de franquia, então, quando eu comecei a trabalhar com o Grupo Scherto, um dos primeiros clientes que eu fui atender com eles foi a Água de Cheiro. A Água de Cheiro era uma franquia da Elizabeth Pimenta, que foi uma das mulheres mais brilhantes que eu vi no mercado de franchise, era mineira, né? E olha, e até um número aí de 600 lojas por aí, eles brigavam com o Boticário. Depois o Boticário foi embora e questões de estratégia, hoje a Água de Cheiro existe, ela também existe, mas não é mais a potência que era, mas estão trabalhando para que ela vire novamente essa potência. E eu comecei a trabalhar, e qual era a grande preocupação que existia nessa época, principalmente com a Scherto? A Scherto é uma empresa de 40 anos, especializada no segmento de franquia, foi a primeira consultoria de franquia praticamente da América Latina. Né? Tem um curso que eu coordeno junto com a Scherto, né? Quer dizer, que é um curso que já foi montado pelo Marcelo Scherto na época, que chama Franchise University. Esse curso forma executivo no mercado de franquia. No passado, esse curso você fazia uma parte dele no Brasil e uma parte nos Estados Unidos. Hoje a gente faz tudo aqui, depois eu comento um pouco sobre ele, porque realmente é um curso que faz total diferença. Vamos aproveitar para falar desse curso, a gente faz um rápido intervalo, até para a gente poder... para o próximo bloco aqui. Já volta no próximo bloco. E já continua falando dessa história muito interessante de formação, até porque nós estamos indo para a área educacional agora. Pô, que bacana. Um programa com o Lime, quem sabe nós podemos aí estar colocando, né, formação para os executivos C-Levels sobre esse tema. Então é isso, vamos para um rápido bloco, a gente volta já com a história, mais história aqui do Américo e da Scherto. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócios S.A., nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News. Hoje a gente está com um programa muito especial sobre varejo, né, consultoria, franquias, né, tem muito assunto para falar. Certamente a Américo vai ter que ser entrevistado aqui outras vezes, né, para a gente contar as histórias e também o futuro do mercado. Mas a gente está falando um pouquinho sobre a universidade, né, a universidade. Aí, como você falou que é só Brasil, eu já traduzi aqui para a Universidade de Franquias, né? Isso. Seria o nome. A Franchise University, né? Permita só mandar aqui um grande abraço. Você falou que aqui nos bastidores e ao vivo que você atendeu a Farmais, né? Isso, e atendo a Farmais até hoje. Né? Então, por isso que a gente fala que é uma das maiores referências. Uma das maiores referências. No setor de farmacêutica, né?
como vocês atendem a Farmais, vocês também são uma das maiores referências, né? Então, sim. Em franquias. Mas um grande abraço aqui para o Ricardo Kunimi. Ricardo. Ricardo. Olha, o Ricardo, ele foi aluno da Franchise University também. Então ele aprendeu com você. Olha, eu não sei se ele aprendeu comigo, mas que ele sofreu muito na época, sofreu. Né? Você atende a Farmais e eu sou atendido pelo Farmais. Olha aí, pronto. Tá certo, você como cliente. Mas a Franchise University foi um curso que foi criado no passado. Por quê? Porque a palavra franquia aqui no Brasil, ninguém sabia direito o que era. Sim. Né? Então, você imagina, há 30 anos atrás, alguém falar para você, vamos fazer uma franquia. Ninguém tinha ideia do que era isso no mercado. Tá? Não tinha. As pessoas iam fazendo coisas... Os negócios eram locais, então? Eram locais e as pessoas não tinham direito. Tem algumas pessoas, por exemplo, no mercado de franquia, que faziam franquia e não sabiam que fazia franquia. Tá. Né? Você tinha as escolas da época, Escola de Idioma IASG, por exemplo. Né? Depois vem CNA é uma belíssima escola. Mas, naquela época, todo mundo fazia, mas não tinha uma regulamentação, né? Não tinha um processo claro, e quando foi montado um curso para formar executivo para o mercado de franquia. Esse curso é um curso de uma semana. Ele começa numa segunda-feira e vai até sexta-feira. O que é bacana? Quem dá esse curso? São executivos do Grupo Scherto, são sócios do Grupo Scherto que falam sobre o curso, que vai falar sobre franquia. Então o Marcelo Scherto abre o curso falando sobre o mercado de franquia. Depois tem o Fernando Campra, que vai falar sobre se o negócio é franqueável ou não, né, que é o estudo de franqueabilidade. Depois Guilherme vem falar sobre onde posicionar a sua marca, vem falar sobre expansão de mercado, onde você coloca, se vale a pena, se não vale, se cresce em caracol, como você vai crescer. Depois você tem a parte de vendas, a Filomena vai falar sobre vendas de franquia. Aí você tem a parte jurídica, que são as advogadas, a doutora André e a doutora Luciana. Né? Depois você tem eu falando também sobre gestão de rede, de relacionamento com franqueado. Você tem a Mônica falando sobre desenvolvimento de processos, como fazer processo. Você tem a Bruna falando de marketing. Você tem o Léo falando de vídeo. Quer dizer, é um curso muito, muito completo. E além de tudo que vocês apresentam no curso, é o que vocês oferecem de soluções também para o cliente. É isso aí. Na verdade, nós vamos fazer uma apresentação daquilo que nós fazemos. Boa. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas Américo, você acha que se eu fizer esse curso eu consigo formatar sozinho a minha empresa? Boa pergunta. Cara, você vai aprender muito. Agora, se você tiver disponibilidade e tempo para isso, e seu tempo puder esperar, você é capaz de conseguir. Só com curso já é possível. Só com você vai ter uma noção clara. Só que assim, você vai ter que trabalhar bastante, você vai ter que se dedicar. Né? Aquilo que nós vamos te entregar formatado aí a primeira etapa do nosso trabalho em 90 dias, você deve demorar uns 2 anos. Mas você consegue fazer. Porque é análise de dados, análise de informações. Quer dizer, não é, fazer um projeto de franquia não é simplesmente você, sabe, que isso aqui é bonitinho, então vamos vender para uma outra pessoa que está ok. Não, ela não funciona. A gente tem que entender, né, o que faz uma marca ficar ligado com uma outra uma marca ter o seu franqueado durante tanto tempo. E dentro desse projeto de franquia, quando a gente fala do próprio curso, por que ele nasceu? Eu estava comentando antes que quando você faz faculdade, você sai da faculdade como? Você sai da faculdade para ser empregado. Então você faz engenharia e você vai trabalhar numa grande empresa de engenharia. Hoje já mudou um pouco, porque você tem algumas escolas que trabalham com empreendedorismo, as grandes faculdades já estão dando essa noção. Mas não existia isso. A maior parte das pessoas que compram uma franquia, eles não participaram dessa escola de ser empreendedor. Não, mas o cara é advogado. Tá, ele foi preparado para trabalhar num grande escritório de advocacia. O médico, por exemplo, foi preparado, eu vivo isso, né? Agora já melhorou bastante, mas, por exemplo, a minha filha é médica e, de repente, ela resolveu que ela queria montar o consultório dela. E ela veio a pergunta, e agora, o que eu faço? Porque chama o pai, né? Chama o pai. Porque na faculdade, por exemplo, ela aprendeu a ser médica. Uma excelente médica, né? Uma excelente médica. Mas ela aprendeu a fazer isso. Ela não aprendeu a ser dona de clínica e nem dona de hospital. Legal. Então, o curso de formação que nós damos é justamente para isso. Nós formatamos o projeto, ajudamos a empresa a expandir e, ao mesmo tempo, educamos os seus franqueados para que eles passem a ser dono desse negócio.
Cara, muito incrível. Queria que você pudesse falar um pouco para a gente quais são as empresas que você atendeu hoje e quais foram os desafios nessa mudança de 30 anos para cá em questão de BI, né? Inteligência artificial e inteligência de dados. Uhum. Acho que antigamente, para abrir uma loja, você não estudava tanto. Eram outras métricas, né? Sim. E assim, mais esse overview seu meio desse... tentativa e erro ali, né? Era meio que talvez você não tinha tantos dados assim como tem hoje de consumo, né? De internet, Mas é de isso localização, mesmo, de região. Quer dizer, hoje você tem uma mega inteligência de dados para tomar uma decisão. Onde eu vou colocar uma farmácia, por exemplo, onde eu vou colocar um mercado, né? Hoje tem essa inteligência de dados, que aliás é muito contra do que a gente pensa. Eu vou citar um exemplo. Essa rua tem 3 farmácias, eu lembro porque uma vez o cara comentou com a gente, né? Vale a pena abrir mais uma farmácia? Às vezes vale, mesmo já tendo 3 farmácias. Vale. Nossa! É como um restaurante. De louco, né? Mas já tem 3 farmácias ali, eu vou abrir mais uma farmácia? Quer dizer, para quem não tem inteligência de dados, parece uma coisa nada a ver. Mas... Tem lugar em Brasília que tem 5, né? Uma colada na outra, né? Então, mas nesse sentido que tá. É quebrar paradigmas mesmo de quem... Né, quando você olha no passado, por exemplo, as coisas eram medidas pela experiência, né? Porque não existia estudo. Né? Estudo era muito caro para você fazer um estudo, e nem tinha isso. Né? Você tinha uma medida lá de população, aqui tem um bairro, aqui está bem, então vamos colocar aqui e daqui cresce. Nós não tínhamos informação há 30 anos atrás para você fazer. Muitas coisas nasceram e morreram. Né? A gente pode olhar, por exemplo, as grandes lojas que existiram no passado, como Mesbla, Sears, né? Mapping. Era um conceito para aquela época. Né? Mas elas quebraram porque não olharam para o mercado, não tinha tantas informações disponíveis no mercado para fazer esse movimento que nós temos hoje. Né? Então, quando você olha, por exemplo, farmácia, né? Você citou farmácia. Farmácia, você tinha uma farmácia em cada bairro. Acabou. Aí depois veio aparecer uma coisa, pegando o exemplo da farmácia, a lei de zoneamento. A lei de zoneamento não podia ter uma farmácia a tantos metros de uma outra. Existia uma regulamentação para tudo. Né? Então, o comércio não podia ter próximo, tinha um monte de regulamentação. A farmácia não podia abrir no final de semana só a que tivesse de plantão. Ela tinha que colocar uma placa na porta. De plantão. Tinha que colocar uma placa dizendo qual é a farmácia que estava aberta. Ela tinha que fazer propaganda do concorrente dela. Ó, existe outra farmácia aqui no bairro. E tudo isso mudou para dados e para informações. Então, hoje você sabe, você fala, eu quero colocar uma farmácia, ele te dá uma referência de qual é a região que você vai colocar, que público você quer atender, qual é o produto que você vai vender mais, e ele te fala quais são as doenças que tem naquele bairro, naquela cidade ou naquela região. Até isso nós temos hoje em termos de informações. Legal. E vocês têm hoje uma estrutura própria de BI para atender? Temos. Hoje nós temos uma série de bancos de dados que nós utilizamos, né? Sem contar os parceiros também, para poder olhar para esse mercado. Mas isso engloba todos os segmentos da economia? Assim? Todos. São todos quantos segmentos. hoje que vocês atendem? Cara, eu não sei te dizer precisamente, mas olha, nós atendemos do mundo agro à hamburgueria. Sabe? Quer dizer, nós atendemos de ArcelorMittal, por exemplo, que é uma empresa de aço. O pessoal até olha e fala, pô, mas o que vocês vão fazer com ArcelorMittal, que é a maior empresa de aço do mundo, né? De ferro e de aço? Foi criada uma loja. Mas como assim loja? Loja, foi criada uma loja, né? Para vender o produto dela direto para o consumidor final. Tá. Então, se qualquer empresário bater na porta da Share, independente do segmento, cara, eu vendo copo, eu vendo luz, vendo qualquer coisa. Tudo vai começar com uma coisa chamada estudo de franqueabilidade. Toda uma parte de planejamento para entender. Tem negócios, por exemplo, que ele não se sustenta. Né? Então, você tem tipo de coisas, por exemplo, que o que você faz... Vale a pena franquear, né? Você olha e fala assim, pô, mas isso aqui, o que tem de segredo nisso? O que é difícil? Né? Então, porque na franquia você tem duas coisas. Ou você tem que ter um tremendo de um produto, ou você tem que ter um tremendo de um serviço para o teu franqueado. Para o franqueado virar e falar o seguinte, né? Falar assim, putz, se eu sair desse cara, eu não vou ter sistema, eu não vou ter isso, eu não vou ter isso, eu não vou ter marketing, eu não vou ter assessoria, eu não vou ter nada. Então, porque... Vou abrir a minha própria... Cara, pagar royalties não é caro. O pessoal vai me bater quando eu falo isso, né? Mas deixa eu te explicar. Boa.
Muitas vezes, vamos supor que você vai pagar R$5.000 por mês por uma franqueadora de royalties. Tudo bem? Você pagou lá 5.000, 6.000, 10.000. Eu pergunto, você tem marketing? Você tem treinamento? Certo? Você tem um cara chamado consultor de campo, que nós treinamos ele também. Nós estamos com um curso novo que vai acontecer agora 24 e 25 de setembro, que é um curso de venda, consultor de vendas de franquia, para a pessoa que faz venda de franquia. Então, quando você soma todo o serviço que a sua franqueadora oferece, fala assim, eu vou contratar um profissional de marketing para fazer o que a franqueadora faz. Cara, é mais caro do que o royalties que você paga para você ter esse cara lá dentro. E você tem a franqueadora. Agora, uma coisa é você discutir, mas a minha franqueadora não presta esse serviço. Aí é diferente. Você entendeu? Mas se você for olhar realmente quando se fala de pagar uma taxa de royalties, você não conseguir ter todo o serviço, né, que a franqueadora te oferece lá dentro. Então, legal. Voltando, por exemplo, para essa questão de olhar para a BI, hoje você tem dados suficiente até para fazer gestão do teu estoque. Boa. Então, através de dados, quer dizer, através da inteligência artificial, hoje, por exemplo, algumas marcas, puxa vida, você falou do Farmais, agora eu vou acabar repetindo, né? O Farmais hoje usa uma metodologia no balcão que ele vira e fala assim, Novalgina. Sim, sim. Aí o computador vai responder para ele 24, que é o número que tem no estoque. E aí ele vai perguntar, qual é o estoque mínimo? 60. De quem comprar? Quem tem esse produto? Ele está falando com a inteligência artificial. A inteligência artificial está mostrando para ele quem tem a distribuidora A, B, C. Quem tem o melhor preço? Y. A, C. Ok, então compra. Sim. Então você imagina, isso é dados. É inteligência de dados. Isso é proprietário da... Legal. Isso é proprietário da Farmais, né? Proprietário da farmácia. O dono da farmácia, ele consegue conversar com a IA no balcão. Ele consegue hoje... Vocês auxiliaram a criar esse sistema? Sim, não. Isso daí foi uma criação de pessoal de tecnologia, a gente não entra muito dentro disso, né? Interno, mas, cara, é apaixonante. Né? Hoje, se você olhar as redes de farmácia, ela tem total controle teu. Então, as informações, quando você olha, por exemplo, para a geolocalização, né? Para quando você vai mapear onde colocar, eles te dão tudo. Né? Eles te dão tudo. Por exemplo, você tem empresas que ela te dá até o que se consome mais naquela região. Sabe? Ela vai te passar, fala, não adianta você fazer esse produto para essa região que não vai funcionar. Então, hoje, com a inteligência de dados, o mercado está se transformando de novo. E essa inteligência artificial está levando a você conhecer melhor os seus clientes e a fazer ofertas melhores para esse cliente. Porque você passa a desenhar todo o consumo dele. Em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. Mas a grande preocupação que fica muito em cima de tudo isso, mesmo com a inteligência artificial, com tudo, é a questão da educação. Boa. E esse é um assunto para o próximo bloco. Educação e mais informações sobre o setor, né? Que vocês atendem, mais informações, enfim, sobre expansão de negócio. Estou com boas perguntas aqui. Você eu vou deixar uma pergunta para o Américo antes do já para ele pensar no intervalo aqui. Américo, por que tem franquia que não dá certo? A gente vai fazer um rápido intervalo e depois a gente volta aqui, 1 minutinho, a gente volta aqui com o nosso Negócios SA especial. Até mais. Tchau. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Negócio SA, nosso programa de entrevistas aqui na BMC News, sempre comigo, Marco Saravale. Pode me seguir, me sigam lá no Instagram, nas demais redes sociais e também Gustavo Araújo, né? Deixa suas redes sociais. O Gustavo Araújo _oficial. Aproveitando aqui esse momento de jabá, já que você permitiu, né? Gente, sigam lá também nossas redes sociais, Limen Oficial no Instagram e Programa Negócio SA no Instagram. Tem muita gente procurando a gente para ser entrevistado. Bacana. Olha que bacana, nossas redes sociais. Obrigado pela procura, você que está na sua casa, no trabalho, em viagem, onde estiver. Obrigado pela sua audiência. Sempre um prazer poder levar as melhores entrevistas para vocês aqui junto com essa televisão incrível que é a BMC News. Muito obrigado. É isso aí. Sigam lá. Até depois já vou deixar uma outra pergunta para o Américo aqui. Mas todos os domingos, em parceria, o Negócio SA em parceria com a BMC News, a gente faz uma indicação de um livro, né? Ou de um filme. É isso aí. Né? Então já vai pensando, Américo, sobre qual indicação para a gente deixar aqui. Mas, Américo, no último bloco, né, eu tinha feito essa pergunta
para responder aqui a provocação. A gente tem várias empresas que, assim, não nasceram franquias, falam assim, não, agora vamos adotar o modelo de franquias. Parece ser muito prático, né? Muito fácil, escalável, tem vários benefícios e acaba não conseguindo. Tem empresa que já nasceu franquia, que acaba não dando certo, enfim. Aonde que é o grande... Eu vou te fazer uma provocação grande aqui e peço aqui uma liberdade aqui da expressão. Mas a gente olha muito empresas de capital aberto, por exemplo, e a gente tem, por exemplo, o caso da própria Hering, né, no Brasil, que na minha opinião, não é que nunca deu certo, mas poderia ser muito maior, muito melhor, mas sempre teve suas dificuldades na sua história, né? Agora hoje faz parte de um outro grupo, enfim, né? Mas fora que você entra como cliente, você fala, pô, mas tá dando certo, né? Mas quando você olha para a empresa, você fala, pô, tem outras franquias, parece que indo melhor em termos de franquia, né? E é uma empresa também que ela oscila nesse mundo de franquia, né? Mas fazendo um resumo assim da história, né? Onde é que está o grande erro principalmente de um franqueador que quer, às vezes tem loja própria, quer se transformar em franqueado, às vezes fica ali reticente, faz só uns testes, né, uns pilotos. Pegar o caso aqui, por exemplo, da Localiza. A Localiza tem ali pontualmente, né? Uma das melhores marcas de franquia que nós temos é a Localiza. E eles não, assim, eles têm muita loja própria também, né? Sim. Então, assim, pegando alguns exemplos práticos, aqueles que você puder citar também, mas onde que está o grande erro de um franqueador, principalmente, né? Porque o franqueado, né? Acho que o nosso trabalho aqui é ser franqueado, né? Mas você sabe também que você precisa ter confiança também na marca, né? No franqueador aí, ser forte, né? Hoje em dia o mercado, ele não pode mais... Todo negócio pode dar errado, tá? Não existe nenhuma garantia de negócio. Por exemplo, as pessoas muitas vezes perguntam e falam assim, Américo, me indica uma franquia... Eu falei, cara, desculpa. O dia que eu brinco, né? Eu falo, o dia que você vê eu sendo dono dela, você pode comprar, tá bom? Porque você não tem uma bola de cristal, você não vai saber. Você faz tudo, é igual casamento. Pensa bem. O cara casa, ele namora 3 anos, a menina. Casa e separa depois de 15 dias. Depois de 2 anos, quer dizer. Então, a franquia, o negócio também pode acontecer isso por várias razões. Vamos pegar as razões mais simples. A má formatação do negócio. O negócio foi feito sem base, né? Sem ciência. Ele foi feito sem estudo, sem margem. Né? Ele não foi previsto todos os custos. Por exemplo, teve uma época que nós fizemos um projeto e esse projeto era uma marca grande, né? Uma marca super importante no mercado de beleza e, de repente, a legislação mudou. Então, aquilo que era bacana, não deu mais certo. Por quê? Porque nós vendemos um projeto, fizemos um projeto que o cara não tem estoque. Ele ia ter os quiosques dentro de shopping e tudo mais, mas não ia ter estoque. Tá certo? De repente, a legislação muda, o produto não podia entrar da maneira que estava, era obrigado a todo mundo a ter estoque. Quando você muda isso e passa a ter estoque, você tem que ter local para armazenamento, você tem que ter segurança, então já aumentou o custo de locação, você tem que ter mão de obra, porque você precisa ter alguém lá tomando conta. E isso, quando você monta um plano de negócio, isso não faz parte. Então, muitas operações nascem com plano de negócio duvidoso, com promessa que você vai ganhar e não com certeza que você vai ganhar. Uma outra coisa que mata muito é você trabalhar somente o lado emocional do negócio. Ou algo que seja de moda. Você lembra que teve várias franquias que passaram aí pelo mercado, que são coisas de moda. Paleta mexicana. A palheta, e aí vai, um monte de coisas, né? Tem umas ondas de mercado. Aí todo mundo entra naquilo, fica que nem... Mas você está vendo que é uma coisa que não tem consistência. Né? Que não tem consistência. Então, quando você começa a olhar, a falta de planejamento, de organização, da montagem do projeto, já é um ponto. Hoje, é triste falar isso, né? Mas muitas vezes dentro do mercado de franquia, como todos os outros mercados, você tem pessoas que fazem coisas, você entendeu? Que você duvida como é que a pessoa consegue entregar. Por quê? Porque se você está preocupado com preço, você vai contratar uma empresa para fazer um projeto para você com aquele valor que você fala, pô, mas não tem como fazer um projeto nesse valor. Então, a formatação do projeto ela sai errado. Os serviços prestados ao franqueado saem errado. Tem pessoas que formatam o negócio e vendem o negócio e não tem como entregar depois. Não tem como entregar. Você não tem como montar uma grande quantidade de lojas se você não tiver uma estrutura atrás de você.
né? Depois você tem uma outra coisa também, contratos mal feitos. A pessoa que está vendendo a franquia, a grande preocupação dela é a taxa de franquia. Uhum. Então ela fala, pô, eu vou cobrar 50 mil reais de taxa de franquia, eu vendo 20 franquias, eu boto 1 milhão no bolso. Então essa é a preocupação. Então a pessoa não tem preocupação. Você tem um outro problema, que o estudo de mercado. Nós tínhamos uma marca no mercado, eu não gosto muito de citar, mas Sim. foi uma marca, acho que dá para citar assim, que é a Pacalolo. Uhum. Né? Foi uma marca, cara, que foi uma das marcas mais lindas que eu já vi. Fortíssimo. Uma marca jovem, bonita. Putz, as meninas da época, todo mundo apaixonado pela marca, as lojas lotadas. Não era nem festa, você tinha que fechar a loja. Mas, de repente, começou a expandir. Expandir para o Brasil todo. Só que nós vivemos num país que você tem uma temperatura de 5 graus e uma temperatura de 50. Como é que você faz para ter produto, linha de produto, para atender esses dois mercados? Uhum. Então, essas coisas, essa questão do estudo, é que leva muitas franquias a morrerem. Por exemplo, eu conheço histórias de pessoas que compraram uma cafeteria, pegou uma professora, colocou o dinheiro dela todinho de aposentada, como se aposentou, para comprar. Quebrou 6 meses depois. Por quê? Porque não ensinaram ela nem a fazer café. Então, por exemplo, a franqueadora não tem estrutura para prestar serviço para o franqueado. Sim. Ela faz a venda e depois o franqueado se vira. Então, hoje você tem uma ABF, Associação Brasileira de Franchise, que você pode usar, que você pode consultar. Eu costumo falar muito para as pessoas o seguinte, quando você for comprar uma franquia, você tem que ter a lista dos franqueados, liga para os caras de verdade. Uhum. Não fica com esse negócio, mas eu gostei tanto. Não, tira o emocional. Uhum. Sabe? Porque a gente só deve fazer um negócio quando a emoção e o coração, quer dizer, a razão e o coração, os dois falam amém. Sim, sim. Porque só a emoção falar não faz. Porque você está agindo com o coração. Você tem capital para isso? Por exemplo, muitas pessoas abrem a franquia. Olha que interessante isso. Eu estou aqui vendendo a franquia. Aí eu viro e falo assim, olha, o prazo de retorno do investimento são 24 meses ou 36 meses. Aí você olha para minha cara e fala assim, putz, esse cara não me conhece. O Américo não sabe quem eu sou. Esse negócio nas minhas mãos, o quê? Em 6 meses eu já estou tendo resultado. Por quê? Porque o cara acredita nele. Ele acha que você está falando algo. Ele está questionando o Waze. Sim. Né? Sabe? Ele questiona o Waze, o cara. Você está falando para ele uma coisa, ele está olhando para a tua cara e está falando, eu não vou. Ele briga com o Waze. Pô, você com toda a experiência, com toda essa base de dados que você tem, você fala para o cara, olha, aqui não vai funcionar. Aqui não vai. Mas você não me conhece. Sabe? Tem cara que fala que o McDonald's só existe na cidade dele porque ele está lá. Se ele não tivesse lá, o McDonald's não existiria. Ninguém ia saber que existe o McDonald's na cidade dele. Então, acho que os motivos é justamente isso. É você não entrar numa franquia que você não viu a qualidade do serviço, não conversou com os franqueados, a franqueadora não tem um planejamento, ela não tem caixa para prestar serviço para você e não foi sincera de falar, olha, cara, você é meu primeiro franqueado, eu tô duro, eu não vou te cobrar isso porque, sabe? Não, ela simplesmente. E aí, quando você pega grandes marcas, por exemplo, porque isso não acontece só com marca pequena, acontece também com grandes marcas, tá certo? Grandes marcas, elas têm um problema muito de identificação com o mercado. Sim. Né? Sabe? Por exemplo, você pega a Hering, pô, uma tremenda de uma marca. Eu uso a Hering até hoje, eu sou fã da Hering. Né? Acho que a Hering está evoluindo muito. Mas a Hering, como uma boa empresa familiar, é uma empresa que, sabe, muitas coisas ocorrem. E é empresa brasileira, a questão de capital, de você ter que ter dinheiro para ficar injetando, muitas vezes numa economia que você não tem segurança. Você não tem segurança. Você percebe? Quer dizer, sim. Então, essas marcas podem acontecer. Agora, se você pergunta, mas com tudo isso, franquia é um bom negócio? O número está aí. Né? Se você olhar os números da ABF, você vai ver que nós temos aí 3.000 e tantas, né, franqueadoras. Isso são franqueadoras cadastradas na ABF. Porque tem mais franqueadoras espalhadas aí pelo mercado que a gente nem sabe, que a ABF não conhece. A gente sabe que é franquia porque viu. Mas, dentro da ABF, você tem em torno aí de quase 190 mil
operações de franquia. Né? Então, aqui no Brasil, uma média que dá é uma média de 60 unidades por marca. Isso é interessante, tá? Porque nos Estados Unidos você tem 350 por marca. Então, você vê o quanto nós podemos evoluir aqui com franquias aqui no Brasil. Mas o erro é isso. Inclusive, esse vai ser o tema, uma provocação que eu vou fazer agora para o próximo bloco. Então, ótimo, ótimo. Acho que a gente vale a pena internacionalizar a franquia? Pronto. Mas isso é uma pergunta que vai ser respondida no próximo bloco. Fora a indicação de livro que também... Fora a indicação de livro, fora erros e acertos e um pouco mais aqui sobre o Américo, né? Um pouco do seu lado hobbies e lado pessoal, enfim, que você pratica para ter essa alta performance como empreendedor. Então a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado pela sua audiência. Não saia daí. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócio S.A., nosso programa semanal de entrevistas. Hoje a gente está aqui com o Américo José, sócio da Xerto, né, consultoria empresarial, muito focado no setor de varejo, né, consumo, franquias, né, mas a gente viu que tem diversas atuações. Então a gente deixou diversas perguntas aqui no último bloco, a gente fala papo bom, passa muito rápido, já agradecendo. Eu queria que você deixasse rapidamente as suas redes sociais, a sua da Xerto, como encontrar vocês. Opa, a minha é @AméricoTC, né? AméricoTC. Tudo junto. Que é Américo Treinamento e Consultoria, né? Então é Américo TC, tudo junto. E a Xerto é @Xerto Consultoria. CHERTO. Xerto Consultoria, a maior consultoria da América Latina em termos de franquia. Uau, muito bom. São mais de 5 mil projetos desenvolvidos durante todo esse período de 40 anos. 40 anos. Muito bacana. O Negócio S.A. está para fazer 1 ano, mas logo mais a gente chega aí. Chega. Vocês são jovens ainda, né? Tem bastante coisa para fazer. Tinha quanto tempo de Saracast? Já tinham 2 anos. Já tinha 2 anos. 2 anos, olha aí. Ó. 3 anos, tem para terceiro. Aproveitando aqui a oportunidade, já nesse mercado de informação, né, de profissionais, nós vamos estar lançando em breve aí a plataforma do Lean Executive Academy. Junto com o Negócio S.A., que é bacana. Para formar executivos e C-Levels com cursos incríveis. Nós já temos um gestor aí junto conosco. Então, se você quiser saber mais, segue nossas redes sociais ou entra no QR Code aí na tela, em algum lugar na tela, e para saber mais sobre esse lançamento. Aproveitando aqui sobre essa provocação de internacionalizar a marca, né? Vivemos na era também da globalização, onde você pode vender online para outros países. Agora fica a pergunta, vale a pena abrir lojas próprias ou franqueadas em outros países? Olha, nós temos algumas marcas, né, aqui no Brasil que estão vendendo lá fora. Né? Por exemplo, vamos pegar uma marca brasileira, Oakbel. Tá? É uma marca que nós formatamos e é super interessante. O dia que vocês tiverem a oportunidade de trazer o pessoal do Oakbel para conversar, claro, porque eles a ponte aí. Eles começaram com uma loja, no shopping Cidade de São Paulo. Agora, não é que eles começaram naquele shopping. Eles começaram naquele shopping porque aquele shopping aqui tinha espaço e estava com dificuldade para lotar a área toda e inaugurar o shopping, então o shopping cedeu. Porque quando nasceu o Oakbel, eles não tinham recurso para colocar em shopping, ninguém queria. Negócio que vende açaí com o nome desse. Né? E hoje eles estão espalhados aí pelo mundo todo. A Coreia, para você ter uma ideia, já deve estar chegando aí a quase 60 lojas. Olha só. Na Coreia. É mesmo? Né? Portugal, quando foram falar em Portugal, 60 lojas da Oakbel. E olha que cabeça, colocar 60 lojas dentro de Portugal, olha, o cara é bom, hein? O cara é bom. Hein? Mas a internacionalização, por exemplo, a Chili Beans, né, tá também no mercado, né? E tem uma série de outras marcas. Elas são bem, cara, é duro. É duro você trabalhar no mercado fora. É duro, você tem uma legislação toda específica, sabe? A questão do conhecimento é super importante, de você conhecer o local, conhecer essa questão de tendências de consumo. Então, é assim, procura um escritório especializado para você fazer a internacionalização. Você está falando sobre a mão de obra, deve ser muito difícil. Né? Mão de obra é diferente, cultura é diferente, o atendimento é diferente, porque o teu produto, muitas vezes, ele precisa de ter um atendimento que fale com o cliente. Ele precisa ter um atendimento que siga o padrão do produto.
Então, tudo isso acaba criando um pouco de dificuldade. Mas a BF tem uma área de internacionalização muito positiva, vale a pena bater um papo com eles, que eles podem te dar dados, informações, posso mostrar alguns cases que deu certo e cases que não deram certo, né, e que tiveram que voltar. Muito bom. Nosso Lean Executive Academy vai ser internacional, nós vamos ter um selo, né, junto com uma universidade. Pô, que bacana, que bacana. Então vai ter já, aproveitando já nasce, já. Agora já nasceu. Já nasce forte. E a educação é o caminho. Eu tive um pessoal do Oriente Médio há um tempo atrás, que eles estavam querendo fazer uma parceria com a gente para levar esse conceito de franquia para lá. Né? Tinha algumas cidades e ele veio aqui, conversou, está evoluindo aí, né? Por quê? Porque é aquela questão, ele fala muito claro, precisa educar as pessoas para serem donos. Né? Sim, então, a Xerto, além de ter toda essa preocupação de formatar, você tá, Américo, eu quero conversar porque eu tenho um negócio, eu quero bater um papo. Podem procurar. Legal. Não fica preocupado. Pela sabe? rede social mesmo, né? Entra na rede social, ou você entra direto na rede da Xerto, ou entra pelo site da Xerto, né? Que é xerto.com.br, xertoconsultoria.com.br. Né? Você pode entrar através do @AméricoTC também, mandar uma mensagem direta, não tem problema nenhum, vamos falar sobre isso. Uma coisa que eu gosto muito, e que eu falo que o franchising faz bem isso, é construir ponte. Né? O franchising não constrói muro, o varejo não constrói muro, o varejo devia tomar conta do mundo. Sabe por quê? No varejo não tem guerra. O varejo quer vender, o varejo quer crescer. Aonde você encontra? Você chega dentro de um auditório, pede para levantar a mão. Tem muçulmano aqui? Tem. Tem judeu? Tem. Tem tudo que você quiser dentro da sala? Tem. E um sentado do lado do outro e conversando. Então, o varejo não quer guerra. O varejo quer paz, o varejo quer vender. Né? Então, esse deveria ser o conceito. Por que eu posso vender para um, sendo que eu posso vender para todo mundo? Né? Então, o varejo é isso. O varejo não tem essa coisa de brigar com um para fazer com o outro. Não, o varejo quer tudo. E, então, eu acho que essa questão do varejo é muito assim, é educar, é formar, é você se preocupar em entender, sabe, que para que você seja um bom empresário, você tem que ser líder. Para você ser líder, a gente vai voltar para um aspecto que é assim, primeiro, você tem que ser líder de você. Você tem que conhecer o seu limite, você tem que saber o seu autoconhecimento, você tem que saber até onde você pode chegar, você tem que saber o que você aguenta. Tá certo? Se você não é líder de você, como é que você vai querer ser líder de pessoas? E aí você tem que aprender a ser líder de pessoas, a montar um time de alta performance, sabe? Como conseguir resultado, como contratar, como demitir, como ter conversas difíceis com as pessoas. Você tem que aprender para depois você virar líder de negócio. Quando você vira líder de negócio, porque quem entrega negócio são pessoas. São pessoas. Por trás de tudo, você sempre vai ter alguém, vai ter pessoas. Sim. Mas, Américo, a inteligência artificial, ela precisa de gente, ela precisa de usuário. Porque se você largar ela lá no canto, ela morreu. Então, ela precisa de usuário. Então, sempre precisa. Todo negócio vai precisar de gente. E aí, o que acaba acontecendo? Você só consegue resultado se você trabalhar com pessoas. Quando você pergunta o que pode dar errado num processo, por exemplo, é justamente isso. Porque a pessoa só olha para o lado de negócios, mas ela não se conhece, ela não sabe o limite dela, até onde ela pode chegar, e ela não sabe lidar com pessoas. Então, ela tem uma ideia, só que não resolve. Não adianta você, no negócio, ser somente técnico. Eu acho que tem 3 caminhos. Né? Você tem que ser técnico, porque você tem que conhecer bem aquilo que você vai fazer. Você tem que ser marqueteiro, vendedor. Você tem que trabalhar com marketing e venda. As pessoas têm que saber o que você faz. Sim. E terceiro, né? Você tem que ter administração e finanças. Esse tripé aqui, né? Eu estou tentando lembrar o nome do livro, do autor do livro, eu não estou conseguindo aqui, mas o nome do livro é Empreender, esse é um deles. Né? São 2 livros que eu indico muito. Um chama Empreender, que é porque eu lembro o nome do autor, eu esqueci agora, mas é facinho de achar. E um outro livro chama Love
Marx. É Marcas de Amor. Love Marx. É um livro do ano 2000, mais ou menos. Mas, cara, é um livro que eu recomendo para todo mundo. É como cuidar de uma marca, é entender que a sua marca tem vida, que a sua marca tem emoção, que a sua marca conversa com as pessoas. Então, quando a gente fala olha, mas eu quero fazer franquia, mas primeiro, você tem que se conhecer. Você tem que ser líder, você tem que trabalhar a sua formação. Parar com essa coisa de falar, não, mas eu sou assim, eu vou morrer assim. Você não é a Gabriela, porra, sabe? Então, você tem que ter consciência que você precisa ir para a escola. Vocês estão montando a escola aqui. Por quê? Porque vocês percebem que o mundo, ele vai num processo tão grande que se você não se atualizar, você vai desaparecer. Sim. E o último segredo que eu tenho aqui também é sempre também entrevistar boas pessoas, principalmente pessoas melhores do que nós, né? Que hoje está aqui. Américo José. Obrigado. Muito gentil, muito obrigado. Nessa temporada, eu e Marcos Saravalli vamos sair os melhores empreendedores do Brasil, que cada pessoa que a gente entrevista aqui é conhecimento, é informação, né? Pra gente que já está com 5 MBAs uma aula. Só de estar aqui participando dessas entrevistas. Bacana. E muito obrigado, Américo. Conte com a gente, conte com o Grupo Xerto, tá? São 40 anos aí, nós somos um time aí de 40 e poucas pessoas, né, que fazem parte aí do time da Xerto. Ficamos na Avenida Paulista, ao lado da Fiesp. Cara, vale a pena. Você quer falar sobre franquia, quer falar sobre crescimento, sobre negócio? Vamos bater um papo. Fala com a gente. Muito bom. Muito bom. Muito gentil, Américo. Baita aula. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente esteve aqui com o Américo José, sócio da Xerto Consultoria Empresarial. Lembre-se sempre de acessar o site oficial, as redes sociais, e também qualquer dúvida pode me chamar, Marcos Saravalli, Gustavo Araújo. A gente se vê aqui na semana que vem. Tenha um ótimo final de semana. Até mais. Tchau. Tchau.